E aí, galera, boa tarde. Bom, vamos dar início aí, pessoal, ao vaso V17. Vamos tentar aí abordar aí tudo possível aí para poder as pessoas aí novatas aí poder acompanhar aí e tirar todas as dúvidas aí, beleza? E para isso a gente vai começar falando um pouco de caixa de leite. Tô vendo muita pessoa, muita gente com dificuldade aí e consegui-la, né? Beleza? Então vamos dar umas dicas aí das caixas aí e vamos prosseguir no vídeo aí. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, em relação às caixas, o pessoal, eu não sei, mas parece que o pessoal tem na cabeça vidrado em relação à caixa de leite, né? Beleza, mas as caixas, lógico, tudo quanto é caixa de leite que você puder arrumar e tiver, você pega, a Dália, usa Nilza, Quatá, Qualitá, Cativa, Leite UHT, Carrefour, Chefa, Italac, Matilac, eu saio catando tudo, Jussara. Só que também temos as caixas de leite, né? Que são um pouquinho menor, elas têm um formato quadrado, né? Que é, ó, a Leite Ninho. Ó, isso aqui é de suco, ó, Feel Goods. Também de suco, ó, do Bem, Paulista, leite, água de coco, molico, achocolatado, aquele negócio de bio de arroz lá, lactose, sucos de abacaxi, não sei o que de amêndoas, suco Ares, Nescau, caixa de achocolatado também, Italac, enfim. Tudo quanto é embalagem de papelão, meu amigo, que for assim, dê pra gente fazer os moldes, fazer os vasos aí, meu amigo, cata, não deixe passar nada. E eu quero falar também, eu tenho enviado caixas de leite para algumas pessoas, quem tiver interesse, mas assim, as pessoas que não conseguem arrumar, que algumas falou que onde elas moram não tem caixa de leite, porque usam leite da fazenda e aquelas coisas. Pessoal, então as pessoas que têm essa dificuldade aí entram em contato comigo, ou até mesmo no Mercado Livre, quem quiser pesquisar lá também vende 100, 200 caixas. É meio salgado o valor que eles cobram por caixa de leite e ainda tem o frete, né? Mas quem tiver aí com defasagem de caixa aí, quiser entrar em contato, a gente vê lá como que faz aí para ajudar. Beleza, pessoal? Então vamos dar início aí ao V7, ou perdão, né, ao V17 aí, o vaso V17 aí, e abordar aí tudo que a gente puder aí, para ficar fácil, beleza? Bom, pessoal, então, pra gente dar início ao molde, pra gente fazer, o material que eu uso, tá? A fita crepe grossa ou a fita crepe média. Aquela fininha, aquela menorzinha, ela tem pouca cola, ela não gruda muito legal. Essas duas aqui, a grossa e a média, são fita excelente para se trabalhar aí para fazer a fechamento dos moldes. Beleza? Também a tesoura, né? Para cortar o molde e às vezes a fita na montagem. Caneta, certo? E o grampeador. Esse negócio aqui do grampeador, eu utilizo que eu acho que ele reforça bem o vaso e você consegue moldar a boca dele, né? Certinho para ele não ficar entortando e aquelas coisas. Mas quem não tiver ou não quiser usar o grampeador, pode colocar fita nas emendas em cima lá e fechar com fita. Beleza, pessoal? Então, ó, para iniciar o molde, a gente vai... Quem já tiver, eu já enviei molde para muita gente. Então a pessoa já deve ter. O molde que a pessoa recebeu, ou seja pela internet, ou seja em casa pelos correios, já prontos, já cortados. Ela vai pegar uma caixa que ela queira usar lá, reafirmando se a caixa for menor. Essa aqui, por exemplo, que eu estou usando, ó, a Matilat, é do tamanho do molde. Mas se porventura você estiver usando caixa de sucos ou achocolatado que ele é maior,
Entendeu? Você faz uma emendazinha no molde aqui, ó, na caixa, para cortar ele, não tem problema nenhum não. Tá? Então colocou o molde em cima, certo? Fixou ele e aí você vai marcar 6 partes. Certo? Você vai riscar 6 partes do molde. Riscou as 6 partes, você vai fazer o corte do molde. Certo, pessoal? Então vocês vão marcar 6 partes e cortar 6 moldes. Com ele cortado, ele pronto, aí a gente vai fazer a montagem dele. Então a gente vai utilizar, eu no caso estou utilizando a fita média, tá? Corta, já deixa uns pedaços cortados para adiantar, beleza? E aqui a gente vai unir parte metálica com parte metálica, certo? Iguala ela aqui, ó, bonitinha. E fecha com a fita, certo? Eu costumo pôr uma aqui e uma já no final. Em alguns moldes aí do pessoal, pode ser que vocês vejam a diferença, às vezes, muito pouca, tá vendo? Ó, aqui, ó, dá a impressão que esse molde de baixo é um pouco maior. Não corte essa partezinha que sobra, não, porque isso às vezes vai muito de como você está casando aqui, ó, e ele dá uma certa diferencinha, mas no final ele vai bater legal para ficar em pé bem igualado. Se você começa a cortar essas pontinhas, quando ele tiver pronto, fechado, pode ser que ele fique, porque aí sim você desigualou o molde. Beleza, pessoal? Então, a gente faz o fechamento dele. Esse já virou. Esse aqui não precisa ficar cortando, porque ele é um molde praticamente reto. Mas quando ele faz muita curva, é bom picotar ele com a tesoura, para ele não enrugar. Bom, fechando a primeira etapa, pessoal, aí nós vamos casando um dentro do outro, certo? Pega o outro molde, coloca dentro, certo? E vamos fazer novamente o fechamento dele por igual, certo? E aí nós vamos fechar todo ele novamente até fechar as 6 partes, certo? A gente vai casando um no outro, fechando até fechar as 6 partes. Depois, com as 6 partes fechadas, nós vamos ter esse molde aqui, ó, pronto para fechar. Como que a gente fecha ele? Eu, particularmente, eu dou uma dobradinha nele aqui, dos dois lados. E dou uma unida nas duas partes, certo? Dou uma unida aqui, ó, nas duas partes. E aí vamos fechando ele.
Pronto. Fechamos ele, agora eu meto a mão por dentro aqui, ó. Certo? E acerto ele, abro ele. Beleza? E aí temos ele aqui fechado, ó. Isso aqui, ó. Isso que acontece. Por isso que às vezes eu ponho o grampo, que evita dele dar esse rasgo quando você vai abrir ou quando você faz alguma mexidinha com ele para esticar, alguma coisa no sentido assim, ele força as pontinhas e às vezes ele rasga a fita, certo? Então aqui, nessa etapa agora, pessoal, eu vou entrar com o grampeador. Agora eu acerto eles, dou uma dobradinha aqui na coisa e grampio as 6 partes dos dois lados. Ó, outro rasgado aqui, tá vendo, ó? Certo? Aí vem aqui pra cima também. Pronto, agora fica fácil da gente acertar, ó. Ó, olha a diferença, ó, tá vendo? E aqui também, ó. Certinho. Você dá uma... Certo? Beleza, pessoal. Dessa parte aqui, a gente vamos para papietagem. Correto? Bom, pessoal, para papietagem, eu utilizo a cola que eu faço. Na verdade, não é que eu faço. Essa cola aqui, na verdade, eu só faço fazer com que ela tenha um rendimento maior. Como que é essa cola aqui? Eu faço aquele grude, né, de farinha de trigo. Depois daquele grude pronto, eu meço um copo daquele grude com um copo de cola branca. E bato os dois no liquidificador até ele dar uma consistência da cola branca, né? Não ficar ralo e também não ficar muito grossa. Ele tem uma consistência de cola. Beleza? Depois eu ponho para um recipiente onde eu mantenho ele fechado. Comigo ele nunca durou mais de uma semana. Fora da geladeira, que eu não coloco na geladeira. Mas tem pessoas que diz que ficou com ela mais de 15 dias e tá usando lá e tá boa, tá legal. Então, eu utilizo muito essa cola aqui para tudo. Para papietagem, eu utilizo jornal, propaganda de supermercado, revista, o que eu tiver disponível. No caso aqui, eu cortei jornal. Eu não corto pedaços muito pequenos, certo? Eu corto um quadradão mais ou menos assim. Depois eu dou umas picotadas nele até a metade de um lado. Certo? E também do outro lado, sem igualar, sem bater um no outro, senão vai abrir ele, né? Beleza. Depois nesse aqui, ó, no V17, como que eu trabalho com ele? Eu meto minha mão por dentro, deixa eu tirar o relógio, que o relógio atrapalha. Tá? Eu meto a mão por dentro dele, normal. E apoiado aqui, aí com o pincelzinho, né? Com o pincel a gente faz lá, espalha cola nele aqui. E aí vai colocando o jornal, beleza? Vocês vão notar, ó, que desse modo aqui, ele passa da emenda, aí ele vai para o outro lado da emenda.
Então ele tende a fechar bem aqui. Aí já cansado de me perguntar quantas camadas de papietagem eu faço. Eu faço uma só, eu já respondi por diversas vezes, vamos aproveitar, vamos reforçar. Eu faço uma camada só. A única diferença é isso aqui, ó. Como o corte do jornal é meio grandinho e ele passa de um lado para o outro, quando você vai passar a papietagem do outro lado aqui, ó, automaticamente ele já recai uma sobre a outra. Então ele tende a ficar as emendas aqui, ó, com duas. Tá vendo, ó? Ele já tende a ficar com duas passadas de papietagem, uma que casou para cá e uma que casou para lá. Certo? E eu nada mais faço além disso. É uma camadazinha de papietagem. Para mim é o ideal para o trabalho. Certo? E aí a gente faz toda a papietagem do vaso. Depois que a gente papietar, nós vamos entrar com o trabalho da massa corrida. Antes de trabalhar por dentro do vaso, eu faço uma queimação. Não é uma camada forte, não. Eu faço uma queimaçãozinha de massa corrida por cima da papietagem depois de seca. Quando ela tiver o tempo de secagem dela, certo? E aí nós vamos passar para o próximo passo, que é a passagem de massa corrida. Tá ok? Vamos botar aqui. Então, pessoal, após a papietagem pronta, né? Nós vamos estar com esse trabalho aqui já feito, tudo durinho, certo? E aí eu entro uma primeira camada de massa corrida por cima da papietagem. Tá, ó, tá vendo, ó? Como que o grampeador ele sustenta, a boca fica certinha, ó. Fundo. O que a gente faz? Entro com a minha mão de novo dentro dele e dou uma camada só sujando, tá? Não precisa ser muito encher, não. É só para sujar um pouquinho aqui o papelzinho aqui da papietagem. Ó, porque tem gente que já quer encher muito de massa nessa primeira etapa aqui. Muitas das vezes essa etapa aqui ela tende a umedecer justamente a camada de papietagem que você fez. E quando a massa secar, aquela papietagem de baixo perdeu a cola e o jornal fica solto. Então não fica mais grudado lá, né? Solto. Então muitas das vezes parte de o vaso rachar pode estar em cima disso aí. Certo? Então a gente dá uma queimada. Queimada básica. Vendo? Não tem mistério nenhum. São simples o trabalho, só que é muita etapazinha. É um processozinho demorado. Você tem que aguardar sempre aí o tempo de secagem de cada etapa. Até para uma etapa poder casar certinha sobre a outra, para uma não estragar a outra, né?
Pronto, pessoal, aí, ó. Feito uma camada simples por cima, nós vamos trabalhar agora por dentro do vaso. Mas isso nós vamos esperar primeiro o tempo de secagem dessa massa que nós passamos aqui. E ela vai dar mais estabilidade, deixar o vaso mais resistente para você poder trabalhar por dentro. Certo? Coloca a mão aqui, retira a sua mão por dentro. E beleza. E espera o tempo de secagem. Agora nós vamos fazer o processo de você trabalhar por dentro do vaso. Beleza? Bom, pessoal. Depois dele seco, aqui é a hora da gente entrar. Tu vê aqui, ó, que ficou fundo, tá vendo? E aqui não, aqui já tá legal, ó. Aqui também tá legal, mas tem parte dele que ele desafunda demais. Nesse ponto aqui você iria comer muita massa para você poder estar igualando, e muitas das vezes as pessoas não têm paciência, enche, e alguns vasos que eu vejo aí, essas coisas, ele fica com aquele vão muito aqui em cima, fica aquele buraco. Tudo bem, o vaso até fica bonito e tudo, que a pessoa faz, carinho, tudo, mas eu acho que aquilo ali perde um pouco, né, a beleza do vaso. Não sei que você queira realmente daquele jeito, mas se o seu intuito é deixar um vaso niveladinho, certinho, boleado bem certinho, nós temos que começar eliminando essa camada que afunda. Se você tentar forçar ela para fora, ela acaba de rachando e estourando tudo que tu fez. Então que a gente tem que trabalhar ela acertando a partir do modo como ela tá. E é justamente nessa etapa depois de seca que a gente vai entrar com aquela massa de papel feita de caixa de ovo, né? Aquela embalagem de ovo, a caixa. Nós vamos preparar aquela massinha do papel machê feito com aquela massa e fazer o nivelamento aqui, beleza? Mas antes a gente mede o molde aqui para cortar o fundo, certo? Então a gente pega uma caixa, põe ele em cima, certo? Pega a caneta e faz a marcação do fundo. Após a marcação do fundo, aí a gente faz o processo de nivelamento do vaso aqui, beleza? Então vamos fazer isso aí para a gente fazer um trabalho já completo. Bom, pessoal, para a gente fazer isso aí, ó, eu tenho aqui já, ó, caixa de ovo já triturada. Você pega a caixa de ovo, deixa ela de molho com água e depois de um tempo você rala ela, né, no tanque, numa peneira, da melhor maneira que você achar, até você ter essa consistência. Essa aqui não tá passada no liquidificador. Para muitos trabalhos que eu passo ela no liquidificador, que ela fica bem fininha. Nesse caso, como eu vou usar para tirar a imperfeição do vaso, eu vou utilizar ela dessa forma aqui mesmo. Eu peguei só um pouco aqui, eu acho que não vai ser o suficiente para me tirar aquilo ali, mas dá para se ter uma noção do que a gente quer fazer, né? Você pode utilizar qualquer papel, tipo aquele papel machê, tá? O canal da Pri lá, para quem conhece a Pri lá, ela é especialista nesse negócio de papel machê aqui. Ela tem bastante vídeo voltado para o papel machê lá. Então quem puder dar uma olhadinha lá, e aí você vê o melhor papel que você usa para você fazer isso. Eu costumo usar a caixa caixa de ovo, né? E aí eu molho ela e depois eu trituro. Mas vocês podem usar qualquer coisa. Partindo disso aqui, eu adiciono a minha cola, aquela cola que a gente prepara junto com o grude, certo? Eu coloco ela dentro aqui, ó, um pouco. E como eu vou tirar a imperfeição, eu faço ela bem pastosa, bem mole, certo, pessoal?